Hoje, mais do que começar um novo dia, nós queremos começar da maneira certa, com a alma rendida, com a mente aquietada e com o coração firmado na fidelidade de Deus. Quando entregamos a Ele aquilo que nos inquieta, algo muda dentro de nós. O fardo perde força, a ansiedade perde espaço e a esperança volta a respirar em nosso interior. Como está escrito em Salmos capítulo 55, versículo 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Essa palavra não é apenas uma lembrança bonita, ela é direção viva para esta manhã. O que nos pesa pode ser entregue. O que nos assusta pode ser colocado diante do altar. O que ainda não entendemos pode descansar no governo perfeito do Altíssimo. Talvez exista alguém ouvindo esta mensagem com o coração cansado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro trava batalhas silenciosas. Talvez existam decisões a tomar, respostas a esperar, contas para pagar, lares para cuidar, filhos para proteger e pensamentos que insistem em roubar a serenidade. Mas esta manhã nos chama a um posicionamento de fé, deixar Deus cuidar daquilo que está além da nossa força. Não se trata de desistir da vida, mas de parar de agir como se tudo dependesse apenas das nossas mãos. Quando reconhecemos que o Senhor permanece no controle, a alma encontra alívio. Quando nos lembramos de que Deus continua trabalhando mesmo no invisível, o coração aprende a descansar sem desespero. Permaneça conosco até o final desta oração, porque este não será apenas mais um momento de palavras, será um encontro de entrega, consolo e renovação. Enquanto seguimos juntos, nós vamos colocar diante de Deus cada área da nossa vida, cada necessidade escondida, cada luta do coração e cada esperança que ainda permanece acesa. E à medida que oramos, que a paz do Senhor visite a nossa casa, que a presença dele envolva a nossa mente e que a confiança volte a florescer dentro de nós. Hoje, nós escolhemos não começar o dia guiados pelo medo, mas sustentados pela certeza de que Deus cuida de tudo aquilo que pertence a nós. Famílias não se enfraquecem de uma vez. Elas se enfraquecem quando ninguém assume a responsabilidade espiritual do lar. Se você sente que precisa se posicionar mais espiritualmente dentro da sua casa, isso já é um sinal de maturidade. Existe um conteúdo chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fechar brechas e fortalecer sua autoridade em oração. Ele está disponível agora no primeiro comentário fixado, por tempo limitado. Vamos orar. Senhor, antes que o peso do dia tente se instalar dentro de nós nos colocamos diante da Tua presença para entregar aquilo que ainda nem conseguimos organizar em palavras. Existem inquietações que surgem cedo, lembranças que voltam sem aviso, pressões que se levantam antes mesmo de sairmos para a rotina. E é exatamente nesse lugar que precisamos da Tua mão. Não queremos atravessar esta manhã sustentados apenas pela força do hábito, mas pela certeza de que o Senhor continua presente, atento e operando em cada detalhe. Aquieta o que está acelerado dentro de nós. Dissolve o excesso de preocupação. Interrompe o ciclo dos pensamentos que drenam a paz. Faz-nos lembrar, desde as primeiras horas, que não fomos chamados para carregar sozinhos aquilo que já pode ser depositado diante do Teu altar. Conforme está escrito em Salmos capítulo 55, versículo 22, lançamos sobre o Senhor a nossa ansiedade, o nosso cansaço e tudo aquilo que tenta nos abalar, confiando que o Teu cuidado é mais firme do que qualquer cenário que se apresente diante de nós. Sobre a nossa mente, Pai, nós pedimos guarda, limpeza e direção. Muitas batalhas começam no invisível, em pensamentos repetidos, em preocupações que crescem em silêncio, em imagens de derrota que tentam dominar o interior antes mesmo que qualquer fato aconteça. Não permitas que a nossa cabeça seja tomada por confusão, pessimismo ou medo. Ensina-nos a discernir o que vem do céu e o que tenta apenas nos desestabilizar. Dá-nos domínio sobre a imaginação ansiosa, serenidade diante do incerto e sobriedade para não alimentar aquilo que enfraquece a fé.
Conforme está escrito em Isaías capítulo 26, versículo 3, o Senhor conserva em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Que essa promessa se torne viva em nós nesta manhã. Onde houver excesso de pensamentos, derrama quietude. Onde houver perturbação, estabelece ordem. Onde houver tensão, traz alívio. E faz com que a nossa mente se torne lugar de concordância com a tua palavra, e não campo fértil para o desespero. Pai, há áreas da nossa vida, Senhor, que parecem fora do lugar, e nós não queremos fingir diante de ti que está tudo bem quando o coração sabe que existem pontos pedindo intervenção. Tu vês o que ninguém mais vê. Tu conheces os bastidores da nossa alma, as preocupações que escondemos, o desgaste que não comentamos, os conflitos que carregamos sem fazer barulho. Por isso, nós não nos aproximamos com aparência de autossuficiência, mas com necessidade sincera. Estende a tua mão sobre tudo aquilo que está quebrado, confuso ou enfraquecido em nós. Reorganiza o que a pressão desajustou. Cura o que as decepções adoeceram. Levanta o que o cansaço tentou derrubar. Conforme está escrito em Salmos capítulo 46, versículo 1, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, nós nos refugiamos em ti agora. Não em distrações, não em fugas emocionais, não em respostas apressadas, mas no abrigo santo da tua presença, que nunca falha e nunca chega tarde. Conduze os nossos passos ao longo deste dia com a tua sabedoria. Livra-nos de escolhas precipitadas, palavras impulsivas, reações carnais e caminhos que parecem bons aos olhos, mas escondem desgaste e tropeço. Nem toda porta aberta vem de ti, nem toda oportunidade combina com o teu propósito, nem toda pressa produz fruto saudável. Por isso, nós te pedimos discernimento fino, sensibilidade espiritual e calma para ouvir antes de agir. Que a nossa pressa não atropele a tua direção. Que o nosso desejo de resolver logo não nos empurre para decisões fora do tempo. Conforme está escrito em Provérbios capítulo 3, versículos 5 até o 6, nós não queremos nos apoiar apenas no nosso próprio entendimento, mas reconhecer-te em todos os nossos caminhos. Endireita as nossas veredas. Dá-nos paz para esperar, coragem para obedecer e maturidade para não confundir ansiedade com movimento. Que cada passo de hoje seja guiado mais pela tua voz do que pela pressão das circunstâncias. Toca, Senhor, o nosso coração nas áreas onde o medo se instalou sem pedir licença. Medo do futuro, medo de perdas, medo de notícias ruins, medo de não conseguir suportar certas pressões, medo de que algumas situações não mudem. Quantas vezes seguimos funcionando por fora, enquanto por dentro existe uma guerra silenciosa travada entre fé e aflição. Mas nesta manhã, nós escolhemos não nos curvar diante dos fantasmas da insegurança. Em vez de alimentar cenários sombrios, nós decidimos levantar os olhos para ti. Conforme está escrito em Salmos capítulo 56, versículo 3, no dia em que temermos, haveremos de confiar no Senhor. E é isso que fazemos agora. Deus de amor, não negamos que existam lutas, mas negamos que elas sejam maiores do que a tua soberania. Arranca do nosso interior o domínio do medo, quebra o peso da antecipação negativa e planta em nós uma confiança madura, firme e perseverante, capaz de respirar paz, mesmo em meio a dias que ainda não estão totalmente resolvidos. Derrama sobre a nossa casa, Pai, um ambiente de paz, proteção e harmonia. Visita cada cômodo, cada porta, cada janela, cada conversa, cada rotina e cada pessoa que vive conosco. Onde houver clima pesado, derrama leveza. Onde houver tensão acumulada, faz nascer reconciliação. Onde houver palavras duras guardadas no peito, libera mansidão para curar o ambiente. Que o nosso lar não seja território de confusão, mas um lugar alcançado pela tua presença. Levanta muralhas de proteção ao redor da nossa família. Repreende todo o mal que tente rondar a nossa casa. Interrompe toda influência de discórdia, todo espírito de perturbação,
toda seta invisível lançada contra o nosso descanso. Conforme está escrito em Josué capítulo 24, versículo 15, nós declaramos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Firma essa verdade entre nós com poder e faz do nosso lar um espaço onde a fé seja respirada, onde a paz seja cultivada e onde a tua glória encontre ambiente para permanecer. Renova as nossas forças para aquilo que precisaremos enfrentar hoje. Existem tarefas que cansam, pressões que sugam, responsabilidades que exigem firmeza e situações que tentam drenar a alegria antes mesmo do dia avançar. Não nos deixes caminhar com o interior enfraquecido. Sustenta-nos no corpo, na alma e no espírito. Quando a carga apertar, lembra-nos que o Senhor continua sendo a nossa sustentação. Quando a rotina pesar, sopra vigor novo. Quando o desânimo quiser se instalar, reacende em nós coragem para continuar. Conforme está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 31, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Que essa renovação nos alcance nesta manhã de forma real. Que os nossos pés não se arrastem em abatimento. Que a nossa alma não se apague no meio do caminho. E que a tua presença nos fortaleça, não apenas para suportar o dia, mas para atravessá-lo com dignidade, lucidez e confiança. Guarda os nossos filhos, Senhor, e cobre cada um deles com tua mão poderosa. Protege a mente, o coração, os caminhos, os relacionamentos, os estudos, os sonhos e o futuro daqueles que colocaste sob a nossa responsabilidade. Livra-os de acidentes, influências destrutivas, amizades nocivas, armadilhas escondidas e de toda palavra contrária lançada contra a vida deles. Se estiverem perto, abençoa-os aqui. Se estiverem longe, alcança-os onde estiverem. Se forem pequenos, cerca-os com anjos. Se já forem crescidos, visita-os com sabedoria e direção. Conforme está escrito em Isaías capítulo 54, versículo 13, todos os nossos filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz deles. Nós nos apegamos a essa promessa com fé, que a pureza deles seja guardada, que o propósito deles seja preservado, que a identidade deles não seja roubada, e que, em cada fase da vida, exista uma marca visível do teu cuidado, conduzindo, protegendo e abençoando os nossos filhos. Abre, Senhor, as portas certas sobre a nossa vida profissional. Abençoa quem já está trabalhando e precisa de estabilidade, graça, proteção e crescimento. E visita também quem está buscando emprego, aguardando retorno, enfrentando portas fechadas e lutando contra a angústia de não saber quando virá a oportunidade. Tu conheces o peso que essa área carrega dentro de muitas casas. Por isso, nós clamamos por provisão e direção. Que haja favor no ambiente de trabalho. Que haja sabedoria diante das demandas. Que haja excelência, serenidade e equilíbrio em tudo o que realizarmos. E para quem precisa de uma porta aberta, move circunstâncias, conecta oportunidades, remove impedimentos e encaminha para lugares de honra, dignidade e sustento. Conforme está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, o Senhor abre portas que ninguém pode fechar. Nós declaramos essa palavra sobre a nossa vida. Livra-nos de ambientes abusivos, de vínculos que adoecem e de oportunidades enganosas. E faz florescer testemunhos de provisão, crescimento e resposta nesta área. Estende tua mão sobre a nossa saúde e sobre aqueles que amamos. Toca quem está com dores constantes, quem luta contra enfermidades, quem recebeu um diagnóstico difícil, quem espera resultado de exames, quem se encontra em tratamento e quem enfrenta cansaços que ninguém entende. Visita também a mente cansada, o coração aflito e as emoções adoecidas. Onde houver fraqueza, derrama força. Onde houver inflamação, derrama alívio. Onde houver medo, derrama consolo. Conforme está escrito em Jeremias capítulo 30, versículo 17, o Senhor restaura a saúde e cura as feridas. Nós tomamos posse dessa promessa nesta manhã. Repreende todo o mal no corpo, toda opressão na alma e toda perturbação que rouba o descanso.
Sustenta os que estão em hospitais. Fortalece os que estão em casa, lutando em silêncio. E manifesta o teu livramento, a tua cura e o teu consolo sobre cada pessoa que precisa de um toque teu hoje. Limpa o nosso interior, Deus Santo, porque às vezes seguimos em frente por fora, mas por dentro acumulamos pesos que vão endurecendo a alma. Mágoas antigas, irritações repetidas, frustrações mal resolvidas, lembranças dolorosas e pequenas feridas que, quando ignoradas, acabam influenciando a forma como pensamos, reagimos e nos relacionamos. Nesta manhã, nós não queremos apenas apresentar necessidades externas. Queremos também te permitir acessar aquilo que está escondido em nós. Remove o que contamina, cura o que sangra em silêncio, quebra o que endureceu. Conforme está escrito em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dá-nos um coração novo e coloca dentro de nós um espírito novo. Arranca a dureza que o sofrimento tentou construir. Restaura a delicadeza que a vida desgastou. Ensina-nos a não carregar por mais tempo aquilo que o Senhor deseja tratar agora. E faz do nosso coração um lugar mais leve, mais limpo e mais sensível à tua vontade. Reveste-nos com tua proteção espiritual ao sairmos para cumprir a rotina deste dia. Nem toda guerra é visível, nem toda pressão é apenas humana, nem todo peso que sentimos nasce somente das circunstâncias naturais. Por isso, nós te pedimos cobertura, vigilância e discernimento. Guarda os nossos olhos, para que não se prendam ao que nos enfraquece. Guarda os nossos ouvidos, para que não se alimentem de palavras que corrompem a fé. Guarda a nossa boca, para que não concorde com derrota, nem reproduza aquilo que desagrada ao teu coração. Conforme está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 11, nós tomamos toda a armadura de Deus para resistir às ciladas do inimigo. Fortalece a nossa fé, firma a nossa identidade, sustenta a nossa comunhão contigo, que toda seta invisível perca força diante da autoridade do nome de Jesus, e que a nossa vida caminhe hoje debaixo de cobertura, lucidez espiritual e firmeza interior. Trabalha, Senhor, nos nossos relacionamentos e em tudo aquilo que precisa de cura nessa área. Tu conheces vínculos desgastados, conversas interrompidas, afastamentos silenciosos, ofensas que deixaram marcas e pesos emocionais que ainda influenciam a forma como convivemos. Onde houver orgulho, produz quebrantamento. Onde houver frieza, sopra vida. Onde houver ruído, traz entendimento. Não permitas que nos acostumemos com distâncias que o céu deseja restaurar. Dá-nos sabedoria para falar, humildade para reconhecer falhas e maturidade para agir com verdade e amor. Conforme está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 13, ensina-nos a perdoar uns aos outros, assim como também fomos alcançados por misericórdia. Que o nosso coração não seja abrigo para a amargura. Que a nossa casa não seja sustentada por silêncios pesados. E que a tua paz cure aquilo que as palavras mal colocadas, o tempo e o desgaste feriram. Quebra, Pai, toda a cadeia de comportamento repetitivo que tenta nos aprisionar. Existem hábitos que se fortalecem no secreto, impulsos que parecem pequenos, mas roubam a paz, excessos que desgastam a alma e padrões que, se não forem interrompidos, atrasam o nosso crescimento espiritual. Hoje nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que se repete, tudo aquilo que nos faz voltar para lugares dos quais já deveríamos ter saído. Não queremos viver escravizados por fraquezas alimentadas em silêncio. Queremos viver livres, conscientes e governados pelo Teu Espírito. Conforme está escrito em João capítulo 8, versículo 36, se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Faz essa liberdade se manifestar em nós. Dá-nos força para romper com o que precisa ser rompido. Dá-nos firmeza para renunciar ao que já sabemos que não nos faz bem. E conduz-nos por uma estrada de cura, domínio próprio e renovação sincera. Visita, Senhor, a nossa vida financeira com Tua provisão e Tua sabedoria.
Tu conheces as contas, os medos, as limitações, as dívidas e a aflição que às vezes tenta invadir o coração quando olhamos para as necessidades da casa. Mas acima dos números, o teu governo continua intacto. Por isso, nós te pedimos equilíbrio para administrar, prudência para escolher, discernimento para planejar e serenidade para não agir movidos por desespero. Repreende o desperdício, a desorganização e tudo aquilo que devora a provisão sem que percebamos. Abre fontes de recurso dignas, saudáveis e sustentáveis. Conforme está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 19, o nosso Deus suprirá cada uma das nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Nós declaramos essa promessa sobre a nossa casa, que não falte pão, que não falte dignidade, que não falte direção, e que a provisão venha acompanhada de paz, ordem e testemunho. Ensina-nos a atravessar este dia com mansidão, firmeza e sensibilidade. Em tempos de tanta pressa, dureza e distração, nós precisamos da tua ajuda para não perder a essência nem nos tornar parecidos com aquilo que nos fere. Não permitas que a luta nos embruteça, que a dor nos endureça ou que a pressão nos torne pessoas reativas e desconectadas da tua presença. Dá-nos equilíbrio para lidar com gente difícil, sem absorver veneno emocional. Dá-nos sabedoria para responder sem ferir. Dá-nos paz para recusar discussões inúteis. Conforme está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22 até o 23, que o fruto do Espírito floresça em nós ao longo de todo este dia. Que haja amor onde seria fácil reagir com frieza, que haja paciência onde a carne gostaria de explodir, que haja domínio próprio onde a impulsividade tentaria comandar, e que a nossa maneira de viver revele que estamos sendo conduzidos pelo Senhor. Nós também colocamos diante de Ti os nossos planos, projetos e expectativas. Existem coisas que temos desejado há muito tempo, respostas que aguardamos, portas que esperamos ver abertas e sonhos que carregamos em silêncio. Tu conheces aquilo que ainda está apenas no coração, aquilo que já começou a tomar forma e aquilo que ficou parado por medo, desgaste ou falta de direção. Por isso nós te pedimos, alinha os nossos desejos com a tua vontade, purifica as nossas intenções, remove da nossa vida o que não nasceu do teu coração e fortalece aquilo que faz parte do teu propósito para nós, conforme está escrito em Salmos capítulo 37, versículo 5. Entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos em Ti e o mais Tu farás. Ensina-nos a esperar sem ansiedade. Ensina-nos a construir sem orgulho. Ensina-nos a não desistir cedo demais. E faz florescer no tempo certo tudo aquilo que foi gerado por Ti. Abre os nossos olhos para perceber a Tua bondade nos detalhes deste dia. Muitas vezes o coração fica tão focado no que falta, no que dói ou no que ainda não aconteceu, que deixa de notar os pequenos sinais da Tua fidelidade. Um livramento discreto, uma resposta silenciosa, uma força inesperada, uma porta que se move, uma paz que chega sem explicação. Não permitas que passemos por esta manhã cegos para a Tua ação. Desperta em nós a atenção espiritual para reconhecer que o Senhor continua presente até nas coisas simples. Conforme está escrito em Lamentações capítulo 3, versículo 22 até o 23, as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e grande é a Tua fidelidade. Que essa verdade não fique apenas na memória, que ela ganhe forma diante dos nossos olhos, e que o nosso coração se torne mais estável, mais confiante e mais sensível ao perceber quantas vezes o Teu cuidado já nos alcançou antes mesmo de pedirmos. Coloca a guarda sobre os nossos lábios, Pai, porque as palavras podem levantar ou derrubar ambientes, fortalecer ou adoecer o coração, aproximar ou afastar pessoas. Não queremos começar este dia liberando murmuração, derrota, irritação ou veneno sobre nós mesmos e sobre quem está ao nosso redor. Ensina-nos a falar com prudência, a responder com maturidade e a silenciar quando o impulso quiser nos governar.
Que a nossa boca não seja instrumento de desânimo, mas de vida. Conforme está escrito em Provérbios capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Por isso, consagramos a Ti tudo o que sairá da nossa boca hoje. Livra-nos de concordar com fracasso. Livra-nos de profetizar caos sobre a nossa casa. Livra-nos de palavras apressadas que depois geram arrependimento. E faz da nossa fala um canal de paz, verdade, sabedoria e edificação. Inteiramente nas Tuas mãos, Senhor, nós colocamos este dia que está começando. Cada compromisso, cada encontro, cada resposta aguardada, cada caminho percorrido, cada batalha visível e invisível, cada área que nos preocupa e cada detalhe que ainda desconhecemos. Nós renunciamos ao controle ansioso e escolhemos descansar no fato de que o Senhor vai adiante de nós. Vai na frente abrindo caminhos, fechando ciladas, ordenando livramentos, trazendo paz ao que parecia confuso e sustentando aquilo que parecia frágil. Conforme está escrito em Êxodo capítulo 14, versículo 14, o Senhor pelejará por nós, e nós nos aquietaremos. Que esse aquietar seja expressão de fé madura e entrega sincera. Hoje nós não queremos apenas passar por mais um dia. Queremos viver esta jornada conscientes da Tua presença, guardados pela Tua mão e fortalecidos pelo Teu Espírito. E quando a pressão tentar voltar, lembra-nos outra vez que o nosso coração pode descansar, porque Deus está cuidando de tudo. Quando o coração aprende a descansar em Ti, Senhor, algo profundo começa a se rearrumar dentro de nós. Já não precisamos correr por dentro para tentar antecipar respostas, nem viver presos à necessidade de controlar tudo ao mesmo tempo. Existe um alívio santo que nasce quando a alma entende que a Tua mão continua firme, mesmo quando os nossos olhos ainda não enxergam com clareza o caminho inteiro. Por isso, nós Te pedimos que consolides em nós uma confiança estável, que não dependa de sinais imediatos para permanecer viva. Que a nossa fé não oscile conforme o humor do dia, nem conforme a velocidade das respostas que esperamos. Ensina-nos a viver com o coração descansado, mesmo em processos inacabados. Faz-nos fortes no invisível, dá-nos paz na espera. Sustenta o nosso interior de modo que a serenidade se torne uma marca da nossa caminhada. E que, ao longo deste dia, a nossa alma permaneça firme na certeza de que aquilo que está em Tuas mãos jamais ficará sem cuidado. Nem sempre compreendemos, Pai, os intervalos da vida, os silêncios do caminho e os tempos em que tudo parece estar sendo trabalhado longe dos nossos olhos. Há fases em que desejamos respostas rápidas, movimentos claros e confirmações imediatas. Mas o Senhor muitas vezes age primeiro em lugares profundos, invisíveis e internos, antes de tocar o cenário exterior. Por isso, nós Te pedimos maturidade espiritual, para não interpretar silêncio como abandono, nem demora como ausência. Dá-nos entendimento para perceber que há processos sendo tratados em nós enquanto aguardamos aquilo que pedimos. Conforme está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, o Senhor fez tudo formoso no seu tempo. Então trabalha em nós a paciência que confia, a esperança que não se corrompe e a constância que permanece. Que não nos precipitemos para fora do centro da Tua vontade, por não suportarmos o tempo de espera. E que a nossa alma aprenda a descansar também nos intervalos, em meio às vozes que tentam nos influenciar, Senhor. Ensina-nos a reconhecer a Tua voz acima de todas elas. Existem opiniões demais, ruídos demais, pressões demais, urgências demais querendo nos conduzir. O mundo fala alto, a ansiedade fala rápido, o medo fala com insistência, mas a Tua voz continua sendo a única capaz de alinhar o coração sem produzir confusão. Dá-nos ouvido espiritual apurado para discernir o que vem de Ti e o que apenas tenta nos afastar da paz. Não permitas que construamos decisões baseadas no barulho das circunstâncias. Como está escrito em João capítulo 10, versículo 27, as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz, e Tu as conheces, e elas Te seguem. Faz-nos sensíveis a esse chamado. Que a nossa alma não siga a gritaria do mundo, mas a direção segura do céu.
e que neste dia sejamos guiados mais pela Tua verdade do que pelo tumulto ao nosso redor. Trabalha em nós, Pai, uma dependência verdadeira, porque muitas vezes ainda tentamos sustentar com esforço aquilo que só permanece de pé pela Tua graça. Há áreas da vida em que o orgulho se disfarça de responsabilidade e, sem perceber, nós assumimos pesos que já deveriam ter sido entregues no altar. Hoje, nós renunciamos à falsa sensação de controle absoluto. Não queremos viver exaustos tentando ocupar um lugar que pertence apenas ao Teu governo. Ensina-nos a depender sem medo, a confiar sem reservas e a reconhecer com humildade que sem Ti nós nos perdemos até nas coisas que parecem simples. Conforme está escrito em João capítulo 15, versículo 5, sem Ti nada podemos fazer. Que essa verdade não nos desanime, mas nos reposicione. Que ela nos liberte da autossuficiência e nos conduza a uma vida mais leve, mais rendida e mais consciente da necessidade contínua da Tua presença. Quando antigas lembranças tentarem atravessar o nosso dia, Senhor, não permitas que elas assumam o governo das nossas emoções. Existem memórias que ainda carregam dor, palavras do passado que por vezes ecoam, experiências que deixaram marcas e momentos que insistem em retornar tentando redefinir a nossa identidade. Mas nesta manhã, nós declaramos que o nosso futuro não será governado por feridas antigas. O Teu poder é maior do que qualquer registro doloroso gravado dentro de nós. Toca os lugares da alma onde ainda há ecos de rejeição, fracasso, abandono ou culpa. Conforme está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 18 até o 19, o Senhor faz coisa nova. Então abre em nós espaço para o novo, que a dor não se torne destino, que o passado não ocupe o trono, e que o nosso coração caminhe hoje mais livre, mais curado e menos condicionado por aquilo que um dia nos feriu. Dá-nos equilíbrio, Senhor, para lidar com aquilo que foge do nosso controle sem perder a paz nem a lucidez. Há coisas que não dependem apenas de nós, respostas que pertencem ao Teu tempo, pessoas que fazem escolhas próprias e cenários que não podem ser resolvidos por esforço emocional. Nesses lugares, ensina-nos a não adoecer, tentando administrar tudo com a mente. Faz-nos entender o limite entre responsabilidade e excesso de peso. Quando houver algo que precisa ser enfrentado, dá-nos coragem. Quando houver algo que precisa ser aguardado, dá-nos paciência. Quando houver algo que precisa ser solto, dá-nos rendição. Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, nós lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós. Que essa entrega seja real, prática e diária, e que o nosso interior encontre descanso naquilo que não conseguimos mudar com as próprias mãos. Senhor, molda em nós um coração ensinável. Livra-nos da resistência disfarçada de experiência, da teimosia disfarçada de personalidade forte e da rigidez que impede o crescimento. Que não sejamos pessoas fechadas à Tua correção, nem endurecidas diante da verdade. Se houver caminhos internos que precisam ser ajustados, mostra-nos com amor. Se houver atitudes que precisam ser quebradas, confronta-nos com misericórdia. Se houver áreas onde estamos insistindo no erro, chama-nos de volta com firmeza. Conforme está escrito em Provérbios capítulo 12, versículo 1, amar a disciplina também é amar o conhecimento. Por isso, nós Te pedimos um espírito humilde, disposto a aprender, rever, amadurecer e crescer. Que a nossa fé não seja orgulhosa, que a nossa caminhada não se torne inflexível, e que neste dia haja em nós espaço para sermos transformados de maneira profunda e sincera. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.
Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.